um assunto, Gustavo, que o Brasil polarizou demais nos últimos anos, questão política, né? E aí o agro, uma hora ele é vilão e na outra hora ele é todas as soluções possíveis. E pro lado que ele é vilão, se fala muito que se privilegia o grande produtor e não se faz um trabalho com o pequeno produtor, né? E aí você vê algumas narrativas que inclusive não são verdadeiras em relação à liberação de recursos e tudo mais. Hoje, considerando o Paraná que tem muitos pequenos produtores, e aí você vem trazendo, já trouxe algumas questões que precisam melhorar. O que precisa, olhando o Paraná e até talvez se estendendo para nível nacional, Minas também tem muitos pequenos produtores. O que o Brasil precisava fazer para olhar para esses menores, para esses pequenos produtores, não só em termos de incentivo, o que teria que ser feito? Já trouxe um assunto, né? Desburocratizar, né? Porque existe uma questão de conhecimento e tudo mais, e o Brasil, em termos de burocratização, você trouxe o teu lado, mas eu sou do lado de cá, e poxa, quando eu sento com os meus pares aqui, a nossa conversa é só isso, é burocracia do judiciário, burocracia de cartório, e as coisas não funcionam. Então, a ideia que é feita de algo era para funcionar, e quando você olha no final do dia, você não consegue acessar. Mas o pequeno produtor, o que você acredita que seriam algumas medidas que teria um impacto relevante e que talvez não fosse tão complicado assim para o O Estado? pequeno produtor hoje não consegue acessar o mercado. A hora que eu falo para você que 70% da alimentação escolar de Ponta Grossa não vem do pequeno produtor e deveria vir dele, não vem do produtor. Ela vem de Curitiba, vem de pessoas que não têm problema nenhum, as pessoas que os intermediadores são necessários, né? Mas você tem que aproximar a produção do consumo. Então você tem um cara que produz alface, a alface não precisa vir para Curitiba para voltar. Ela precisa ser aí aproximar. Agora, você quer colocar manga lá na mesa da região, a manga não vai vir do Paraná. Ou da região norte do Paraná, ou vai vir do norte do país. Então, o pequeno produtor hoje, ele tem a dificuldade de conseguir operacionalizar. Então, esse caso, merenda escolar. O produtor precisa encaminhar a merenda nas quantidades determinadas para cada escola, onde ele ganhar uma licitação. Essa burocracia, muitas vezes tira. Ele fala, como é que eu vou produzir, transportar, entregar em vários pontos em pouco volume? Então isso aí não funciona na prática. E as pessoas têm que olhar para isso. O pequeno produtor, falam muito, recursos para o agronegócio, plano safra e tal. O plano safra, onde ele realmente e auxilia o produtor, é para o pequeno, Pronaf. Esses têm juros subsidiado. A hora que você entra no Pronamp, médio produtor, e no grande produtor, o recurso hoje, o banco, a instituição financeira, te dá o recurso, que eles chamam de recursos livres. Tem os recursos obrigatórios, que é mais ou menos como acontece na casa, por exemplo, os recursos do FGTS, X% tem que ser aplicado em casas populares. Recursos de depósitos bancários, X% tem que ser aplicados no agronegócio. Esses, antigamente, como o juro era baixo, as outras instituições financeiras não viam viabilidade. Emprestar para o agronegócio a X% não é bom para mim, eu prefiro emprestar no outro lado. Hoje não. Hoje eles vão atrás do agronegócio porque eles querem colocar o dinheiro lá, para eles é bom. Então, aonde tem subsídio? Pequeno produtor, realmente juros baixos, né? Mas você tem essa burocracia, essa trava. O cara é pequeno produtor, precisa de uma autorização do órgão ambiental estadual, precisa de um projeto para acessar o recurso. E aí, depois que ele consegue tudo isso, para ele poder trabalhar, ele não tem braço para isso, ele não tem estrutura para isso, ele não tem recurso para pagar por isso, ele não sabe nem quanto custa, ele tem medo. Ele fala, não, mas isso aí não vai ter viabilidade. Então, por isso, a gente atinge 30% em vez de atingir 100%. Por isso que você não tem um cinturão verde forte, porque o pessoal não vê esse mercado e o mercado obriga o produtor, o pequeno produtor, pode faturar no máximo, posso até estar errado no número, mas não estou muito longe, 20 mil reais por produtor ano. Se eu estiver errado, vai 30 mil por ano, mas não são números pequenos para o produtor. Aí o produtor tem que fazer mágica, tem que fazer um cadastro no nome dele, outro da esposa, outro do filho, outro do cachorro, do papagaio e do periquito, né, para conseguir atingir um volume maior. Não é por aí. A gente precisa sempre priorizar, fomentar e incentivar o pequeno. Na falta, se nós temos 70%, por exemplo, da alimentação escolar para atender, o pequeno não dá conta, coloca o médio não dá conta, coloca o grande.
na região, no município, primeiro, depois na região e depois você vai abrindo. Então, agora daí o discurso é bonito, nós incentivamos e precisamos, merenda escolar, voltando ao assunto que peguei ele como exemplo, né? Tem que ser 100% pelo pequeno produtor, você tem que aumentar o mercado. A hora que você aumentou o mercado, você aumentou o emprego, aumentou a renda e todo o acessório, né? Porque você põe R$1 no agronegócio, você põe 10 na cidade. Você reflete no posto de gasolina, no borracheiro, no mecânico, né, em tudo, no comércio, no recurso que roda por lá. Então essa visão ela tem que ser aumentada. É isso que você trouxe, é interessante também, né? Dar um tom, né? Uma vereadora fazer um projeto desse dá um tom da falta de conhecimento que tem do agro mesmo. Pessoas que tinham que conhecer, né? E o projeto parece bonito, né? Porque a hora que você fala um projeto, qual é o objetivo do projeto? Pôr alimentação orgânica para as crianças. Sim. Ele soa bonito. E a hora que você vai na prática, ele não é. E não tenho nada contra nenhum tipo de produção, sou a favor de todas, mas você tem também no orgânico problemas. Você, por exemplo, se quer dar uma alimentação de qualidade para as crianças, você tem que ver se aquele alimento não tem contaminação, independente de qual é o tipo de alimento. Você tem, por exemplo, na Europa, tem pessoas que morreram por consumir alimento orgânico porque ele estava com uma bactéria no alimento. Mas tem alimento orgânico de excelente qualidade? Tem. Tem alimento convencional de excelente qualidade? Tem. Então, o foco foi no lugar errado. Por quê? Porque quis jogar para a torcida, quer lacrar, quer falar bonito. E esqueceu esqueceu de ver na parte que opera, operacionalmente como é isso, e saber como colocar isso. Então, existe muito no Brasil isso. Como é que nós vamos lacrar? Como é que nós vamos falar bonito?